O Seminário do Sul tem sido bênção, nós vamos continuar avançando. Tenho dedicado um pouco do meu tempo, das minhas horas extras, voluntariamente ali no seminário, e com mais algumas pessoas, o Seminário do Sul está vivo, avançando, e bênçãos demais. Para os irmãos terem ideia, nós temos 400 vagas para o curso de AD. A informação que eu tenho é que mais de 500 pessoas já se inscreveram para o EAD. Nós não vamos ter vagas para todo mundo. Agora, na quinta-feira de carnaval, vamos ter uma conferência lá, vai ter a presença do Marco Deca, é isso mesmo? Quinta-feira de carnaval, a partir das 14 horas. A nossa conferência teológica em março, 10, 11 e 12 de março, conferência teológica, pastor Fausto Aguiar, pastor Céu, confirmado, pastor Samuel? Confirmadíssimo, e vários outros conferencistas estarão conosco no mês de março. Você não pode perder essa conferência no mês de março. E o Festival da Colina, 4 de abril. Ano passado nós recebemos tanta gente lá no Festival da Colina. Agora tem detalhe, você já pode adquirir os tickets do Festival da Colina aqui para ajudar no nosso Seminário do Sul. E nós estamos com o stand aqui no Centro de Convenções. Passe lá no stand no Centro de Convenções. Ali estão os tickets para o Festival da Colina, os tickets de consumação. Você vai adquirir para você ajudar o Seminário do Sul e ajudar outros colegas também a adquirir, para a gente continuar firme no Seminário do Sul. Meus irmãos, o Seminário do Sul está vivo. Eu não posso dar continuidade a esse debate aqui, abrir já para o debate com os nossos panelistas, sem dar a palavra ao presidente da Convenção Versão Brasileira, pastor Fausto, que está ali, ex-aluno. Por favor, pastor Fausto, convido para saudar os ex-alunos e trazer a sua palavra de presidente da Convenção, mas acima de tudo, ex-aluno do Seminário Teológico do Sul. E quero agradecer o irmão, viu, pelo apoio que tem nos dado como presidente da Convenção. Era assim. As coisas mudaram lá, meu irmão. As coisas estão mais espirituais. Era assim. Me senti totalmente em casa. Foi assim um flashback, né? Um negócio assim incrível. Eu não entendi. Era assim. Eu me recordo que uma vez, isso eu ouvi demais na minha vida, muito. Eu não acredito. Muito bem. E eu me recordo de um dos nossos grandes pregadores, batistas brasileiros de uma outra geração, que foi pregado no Seminário do Sul, e em determinados momentos do sermão, até pela eloquência e pela maneira excelente que ele falava, ouvia-se aquele subir e descer, né? Ou depois do culto, eu estava jantando com ele, ele perguntou, mas que barulho era aquele? Sibilante, como disse um americano perto de mim nessa ocasião, parece uma serpente. Eu disse, até pode ser serpente. Mas aí esse colega perguntou, que barulho é esse? Aí eu disse, olha, acontece o seguinte, eu já perguntei isso a um outro colega aqui do seminário. O que ele me disse é que há duas possibilidades. Ou a coisa está ótima, então disse aqueles, ou é a palha no seu crepitar mais intenso. Então, irmão diretor, mudou mesmo. Entendeu? Realmente, mas, gente, é muito bom estar com vocês, como parte dessa nossa 100ª Assembleia, a Convenção Batista Brasileira. Uma celebração histórica para nós esta semana aqui em Goiânia. Em primeiro lugar, porque é a Assembleia número 100, embora não seja a 100ª ou 100º ano centenário da nossa convenção, mas em termos de Assembleia é de número 100, porque por várias razões não tivemos Assembleia todos os anos desde 1907. Mas esta está aqui. E o interessante é que o nosso terceiro secretário, João Marcos de Miranda Filson Sorém, ele é neto do pastor Francisco Fulgêncio Sorém, o primeiro presidente da Convenção. Então, 100 assembleias depois, o neto de um dos membros da diretoria, no caso, o então presidente, está também na diretoria da nossa convenção este ano. Em segundo lugar, sim, é o centenário dos batistas goianos. 100 anos de testemunho batista ininterrupto neste estado. Então merece a nossa celebração. E também porque teremos no Rio, de 22 a 26 de julho, a celebração 2020,
que é o 22º Congresso da Aliança Batista Mundial. Então são 3 grandes eventos que nós batistas brasileiros estaremos, ou já estamos celebrando, a partir do nosso tema, celebrando a glória do Reino de Deus. Como a Aliança Batista Mundial terá como tema de Deus, porque na realidade é o povo de Deus fazendo com que seja louvado o nome do Senhor, porque a sua glória está sobre o seu povo. O Seminário do Sul, ele representa muito para mim e para todos vocês, tenho certeza. Aquele período no internato, não é? Acabou o internato, a gente sabe disso, mas para mim foi uma escola à parte. Eu aprendi demais e vi colegas sendo literalmente burilados pelo internato, não é? João Emílio, muito bem. Isso é o 19. Eu também fui no 19. Uma verdadeira catedral. Quarto 209, foi o meu. Que hoje, por ser a sede da CBB, o meu quarto é hoje o departamento de comunicação. Mas as experiências estão aqui. E eu me sinto feliz de saudar vocês em nome da nossa Convenção Batista Brasileira e agradecer o apoio que vocês têm dado à obra da nossa denominação. E agradecer a Deus a vida do pastor Brandão e toda a sua equipe, o corpo docente, o corpo discente, o corpo administrativo, porque vocês têm trazido o seminário para um outro momento, para um outro patamar, para uma outra realidade. Então que Deus continue abençoando a nossa colina, é a minha oração. Deus abençoe vocês. Não patamar, por quê? Não. Não, pera um pouquinho, é o patamar, que não é uma corruptela do patamal. Entendeu? Deus abençoe vocês, pessoal. E eu vou sair agora para falar a União Feminina. Bênção de Deus. Deus seja louvado, pastor. Obrigado, queridos. Meus irmãos, nós vamos começar a aula. Agora é o momento de aula. Mas antes da aula nós vamos orar, convidando o ex-aluno, pastor Genilson Vaz, que foi um exemplo de comportamento no seminário. Convido o irmão a vir à frente para orar. A nossa aula começa com oração. Olha aí. Olha aqui. Nós queremos orar, irmãos, em gratidão a Deus pelo Seminário do Sul. As lutas que temos enfrentado, vocês não imaginam. E nós estamos com algumas ações estratégicas que, se Deus nos der graça de avançarmos nelas, uma especialmente vai trazer assim muitas bênçãos para o Seminário do Sul, principalmente em relação a dívidas junto ao INSS. Nós estamos com algumas ações estratégicas que podem trazer muita graça. A gente ora por isso, não vou entrar em detalhes com os irmãos, mas nós temos feito isso. Vocês não imaginam quantos desafios nós temos lá, mas eu não quero falar de problemas, quero falar de vitória. E quero agradecer aos pastores de algumas igrejas que doaram computadores para o Seminário do Sul, que nós precisamos de computadores novos, temos salas com equipamento, laboratórios de informática, a todos os pastores que nos doaram equipamentos. Coisa linda, como está o nosso seminário. Indo ao Rio de Janeiro, nos visite, vá tomar um café conosco. E as programações, elas são transmitidas, muitas programações, a capela agora vai ser aula terça-feira, aberta ao público, mas tem que se inscrever para participar. É para os alunos, vai ser uma aula. Também durante as capelas você pode acompanhar pela internet. E essas conferências sempre estamos transmitindo pela internet. Por favor, não deixe de se inscrever no Facebook, Instagram e Twitter do seminário. E esse ano especial dos 112 anos, estamos publicando fotos históricas. O pastor Jeremias tem publicado fotos históricas do Seminário do Sul. Eu convido os alunos, que agora, a partir de agora, todos serão tratados como os alunos. Convido os alunos para se colocarem de pé para o momento de oração pelo aluno seminarista, o seminarista. Convido todos os seminaristas a se colocar de pé para o seminarista Genilson fazer a oração. E após, eu já convido o nosso coordenador da área ministerial, pastor Samuel Mota, está presente, professor Samuel também, que é professor do seminário, que tome assento aqui à frente para me ajudar. E os 3 professores aqui que vão ministrar a aula vão estar com a palavra, e eu quero pedir ao pastor Samuel que me ajude na coordenação. Vamos lá, oremos. Pai bendito, é tão bom ver gerações diferentes, diferenciadas, mas que todos passamos pelas mesmas experiências, bênçãos, alegrias, vitórias. E aqui nessa tarde, noite
temos o privilégio, Deus, de juntos em comunhão, alegria, confraternização, perceber que de fato o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos pela nossa casa de formação teológica, onde tivemos tantas bênçãos, alegrias e os primeiros passos na vida teológica. Muito obrigado pela atual liderança e que o Senhor continue dando capacidade, bênção, sobretudo o direcionamento que o Senhor já tem dado. Cuida, pois, de cada um de nós, ó Deus. Ouve, Pai bendito, a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Alunos queiram se assentar, professores, apóstolos. Professor Samuel Murta, por favor, eu quero pedir que o irmão me auxilie aqui, me apoiando nisso aqui. Por favor, sente ali, o irmão. Boa tarde, irmãos. Queria que você atentasse para o celular que vai passar aqui. E você que tem sua pergunta, pode encaminhar para o WhatsApp que vai aparecer aqui, tá bom? Aí a equipe vai filtrar e encaminhar as perguntas. Então nós vamos começar com o nosso professor Luiz Roberto. Nós falaremos hoje sobre a Epístola 1 de Pedro, que será o tema de todo o semestre na capela. Ao longo de todo o primeiro semestre, trabalharemos versículo por versículo a exposição de 1 de Pedro. Pastor Luiz será um dos nossos professores da capela e ele vai começar com as suas considerações iniciais. Poxa, não houve nenhum... Esse é o borbulhar da palha. Algumas considerações para a leitura de 1 Pedro é quanto à postura do leitor, do estudante. Nós precisamos ter um esqueleto teológico que o seminário ajuda muito nessa construção. É claro que o corpo da nossa teologia pastoral, né, tem os seus músculos, os nervos, as práticas ministeriais, mas a construção teológica vem em 3 níveis importantes que nos faz conduzir a uma leitura, eu creio, produtiva do texto bíblico. A base da nossa teologia é a teologia bíblica exegética, isto é, uma boa formação da teologia bíblica do Antigo Testamento, Novo Testamento, das línguas bíblicas e da exegese, forma então a base para um segundo nível, que seria a teologia histórica, a história do cristianismo, a história da teologia. É a construção de como o texto bíblico foi analisado, estudado ao longo da cristandade, é basilar, é fundamental para uma saúde teológica. E o terceiro nível é a teológica filosófica, é quando nós estamos sistematizando a teologia. Então nós podemos ver a nossa saúde esquelética, né? A coluna vertebral, com essa base bíblico-teológica, bíblica exegética, a teologia histórica e a teologia filosófica. Você pode conhecer uma instituição com essa construção no seu currículo. Tem instituições, eu procuro analisar dentro desta forma o esqueleto teológico, onde está a teologia sistemática. Se ela aparece no primeiro ano, e as matérias de teologia bíblica no final do período, para mim é uma teologia de ponta cabeça. Você está andando, não é, plantando bananeiras, porque uma teologia no início, uma teologia sistemática, na realidade é uma teologia dogmática. É ela que estará influenciando a sua leitura bíblica, e não a leitura bíblica que estará formando a sua teologia. Há instituições que não colocam teologia sistemática, isto é, você tem um corpo teológico sem cabeça, onde não pode refletir e discutir com os movimentos teológicos odiernos. Então, você anda com... Há instituições que formam teólogos assim, não é? Sem cabeça. E há instituições que abandonaram a parte bíblica exegética, não é? Não tem pernas, você não anda. Então, a instituição é interessante montar bem esse esqueleto teológico. A base bíblica exegética, bem fundamentada, uma formação histórica muito forte para que ele possa conhecer, o estudante conheça o desenvolvimento
do estudo bíblico, para então trabalhar com uma sistematização teológica diante dos movimentos teológicos contemporâneos, das correntes filosóficas que estão constituindo o nosso mundo. A minha área sempre foi dar pernas aos teólogos da história, não é? E dos teólogos sistemáticos, é trabalhar com a parte do texto bíblico. Por exemplo, no início desta carta de 1 Pedro, eu tento me abster de qualquer doutrina para a leitura do texto pré-concebida. E também não entrar muito nas questões das tradições patrísticas sobre o texto. O que esse texto, em primeira linha, me leva a compreender, para então construir acima. Então, ao ler o texto, eu procuro verificar como os primeiros leitores compreenderam o texto. Com isso, o moderador não deu tempo, mas eu vou tentar você dar o grito, porque tem mais dois aqui. A questão da autoria e dos destinatários. Eu tenho um texto que pode ser acompanhado pelos estudantes, eu posso mandar depois pelo WhatsApp. O texto... Alguns alunos poderiam fazer a leitura, né? Não, ficar em pé da questão de aula. Esse é o texto, versos 1 e 2 de 1 Pedro. É sobre esse texto que, para mim, ele passa a ser a chave hermenêutica da epístola. Interessante, as cartas paulinas, as cartas epístolas do Novo Testamento têm a sua base, a sua chave hermenêutica na introdução. A introdução fomenta o modo de ler o texto. E sobre essa perspectiva que eu trabalho com a questão do autor, do Pedro, apóstolo. Pode andar. Obrigado. O Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, não é? Pedro, simplesmente Pedro. E aqui eu tenho que considerar a simplicidade da autoria nos tempos do Novo Testamento. Não há direito autoral nesse tempo. O escritor não era dono do texto. Ele organizava e preparava o texto que tinha o seu domínio e a sua fonte na comunidade. Então, o autor simplesmente se apresenta como nome. Na linha histórica, a tradição atribui ao apóstolo Pedro. E nós temos então a chamada tradição petrina. Eu tenho o segundo evangelho, que é uma tradição petrina, Marcos. Eu tenho as duas epístolas de Pedro. E temos alguns textos paulinos com fonte da tradição oral de Pedro. E com isso esse autor se identifica como apóstolos, sem artigo. Algumas traduções utilizam a palavra apóstolo. Eu poderia traduzir um simples apóstolo. A palavra apóstolo, neste tempo, não tem nenhuma projeção de autoridade. Não havia nenhuma vocação apostólica. Não havia um ensejo, um desejo de alguém ser apóstolo. O apóstolo era uma função subserviente, subalterna. Ninguém escolhia ser apóstolo. O apóstolo era uma questão de convocação, era uma questão de exigência, era uma obrigação. Por isso não havia escola de apóstolos. Então, quando o autor se identifica como apóstolo, eu poderia substituir por uma outra palavra: servo. Um servo. A base da autoridade não está em si mesmo, mas no que vem a seguir. Nesta carta, ele se chama de co-ancião, ou co-presbíteros. Ele não se diz arquipresbíteros. Ele diz um co, isto é, eu sou como vocês nesse colegiado de presbíteros. Ele se identifica como mártir das aflições de Cristo. E aí então vem toda a autoridade apostólica. Ele não almejou
ele não desejou, ele não sonhou, ele não aspirou. Bispado se aspira, apostolado não. É uma exigência de alguém que impõe esta chamada, esta convocação e esta escolha. E aí está o autor, Jesus Cristo, que nesta carta, em nenhum outro momento do Novo Testamento, ele é identificado como o arquipoimene, o sumo pastor. Esta expressão sumo pastor é petrina, e somente nesse documento em todo o Novo Testamento aparece. Mas, para avançar, eu queria trabalhar com um destinatário, que para mim é a marca que eu deixo com os demais colegas. Andando só um pouquinho mais. Só mais esta. Ok, essas são as questões do... Os textos primitivos não eram propriedade particulares, como direito autoral. Eu comentei isto, mais um pouquinho. Aqui, destinatários. Aqui, eu não sei se eu vou continuar lecionando as aulas lá em fevereiro. A expressão gramatical, aos eleitos peregrinos. Em todas as versões, na maioria da língua portuguesa, não aparece eleitos aqui. Aparece aos peregrinos. E a palavra eleitos vai aparecer no texto, no verso 2. Algumas versões acrescentam: esse texto foi interpretado a partir do século XVI na língua portuguesa. Na minha leitura, o segredo está na junção dessas duas palavras. O autor está escrevendo para os eleitos peregrinos, chamados para serem peregrinos, convocados para a peregrinação. É esta a visão do documento, em que eu poderia trabalhar com outros textos. Pode andar mais um pouquinho? Chamados para peregrinar. Ele usa duas palavras, paróigos, que tem a ver também com estrangeiros, forasteiros, refugiados, pessoas sem terra, sem teto, sem nome e sem família, nas regiões da Ásia, hoje Turquia. Se colocarmos a extensão desses destinatários, é maior que todos os documentos paulinos. Se relacionarmos todas as cidades paulinas, a região alcançada por esta única carta atinge uma área territorial maior que as cartas do apóstolo Paulo. E nesta outra palavra, só aparece nesta carta a palavra cristão, cristianos. Não se usa em nenhum outro momento do Novo Testamento, a não ser em Atos, quando eles são chamados pela primeira vez de cristãos, em Antioquia. O único documento que preserva esta palavra é a 1 Pedro. Pedro não usa igreja, eclesia, não usa. Mas usa um termo que me parece que precisamos redefinir a preferência da igreja ao usar a reunião cristã dos discípulos como eclesia. Porque antes se usa o adjetivo, os eclétos, que é a formação da eclesia. Quem é a eclesia? Não é assembleia simplesmente, é a reunião dos chamados, a reunião dos eleitos, a reunião dos convocados. E antes, me parece, pela primitividade oral da literatura petrina, antes de eclesia, vem eclétos, os chamados. E podemos encontrar isso em outros textos, que poderia ser esta palavra que gerou o conceito de eclesia. Mas, dentro do termo de escolhidos, peregrinos, eu tomo como base a hermenêutica de todo o texto. Nós não somos simplesmente chamados. As versões da língua portuguesa, a única que chegou mais próxima é a século XXI.
que traz aos eleitos peregrinos. Só que repete a palavra eleitos no verso 2. E aí desenvolve uma interpretação de eleitos. E aí vocês podem analisar na Bíblia de vocês. No texto, somos escolhidos, chamados para sermos peregrinos, forasteiros, exilados, refugiados, errantes, expatriados, estrangeiros na terra. Ele diz isso mais adiante em 2:11. Hebreus afirma isso. Paulo também afirma. Estevão afirma isso. São textos usados sobre a situação do cristão na terra, na sociedade, peregrinos. Somos eleitos, e para esta visão gramatical, vem aí os históricos e os teólogos, ele está chamando a atenção para aquela comunidade de cristãos que perderam casa, perderam nome, perderam herança, perderam pátria, apátridos, despatriados, desonrados, deserdados, desterrados. A visão de quem eles eram. Eles eram chamados peregrinos por uma presciência divina. Vem o texto seguinte: pela santificação do Espírito Santo para a obediência. E através, é uma construção que vai aparecer mais adiante, pela marca da aspersão do sangue de Cristo. Eu desafio vocês a reverem a leitura desse texto na sua Bíblia, também na chamada hinologia cristã. Esta é a posição que está no texto. Não diz eleitos, mas diz eleitos peregrinos. Ele está avisando aquela comunidade: vocês são peregrinos por uma presciência divina. Vocês são peregrinos pela santificação do Espírito. Vocês são peregrinos pela aspersão do sangue de Cristo. Vivam esta peregrinação. Vivam esta forma de refugiados no mundo. E a carta toda é uma base para os líderes cristãos em toda a região. Como viver como eleitos peregrinos, e não por uma simples disposição social, como Eliot afirma, com uma classe social. Não, um propósito divino. Para isso eles foram chamados. Eles não estão vivendo um processo apenas de exclusão, mas eles estão vivendo um processo de inclusão. Uma herança, uma salvação eterna, uma pátria, uma geração, um povo. Aqueles que perderam casa, como diz Eliot, agora tem um lar. Aqueles que perderam um nome, têm um novo nome. Aqueles que perderam a terra, têm uma nova terra. É nesta visão que poderíamos trabalhar com esta carta ao longo desse semestre. Olha, esse é o nível das aulas do Seminário do Sul. Vamos então ouvir o outro professor agora, pastor Samuel Mota. Pastor Luiz trouxe uma abordagem exegética. Pastor Valtair nos trará uma abordagem mais histórica. Por fim, o pastor João nos trará uma abordagem pastoral homilética. Muito bem, meus queridos. É bom ouvir de novo esse som, meu querido pastor Fernando. Eu lembro de um aluno, esse caso eu já contei para muitos de vocês aqui em sala de aula. Eu lembro de um aluno que, ouvindo minha aula de hermenêutica, falando sobre a necessidade de procedimentos hermenêuticos, exegéticos para preparar os sermões, ele falou que tinha dificuldade de preparar usando aquela metodologia toda, porque ele não tinha tempo. Ele era aluno de outra denominação, a denominação dele tinha uma prática litúrgica diferente, eram diversos cultos por dia. Ele disse que tinha 5 cultos na igreja dele por dia. 5 cultos na igreja dele por dia. Ele disse: como é que eu vou preparar sermão para 5 cultos por dia na minha igreja? Eu perguntei para ele: como é que você faz então? E ele respondeu para mim que ele não preparava sermão. Ele subia no púlpito, abria a Bíblia
e tocava pau, né? Era exatamente o que ele fazia. Era a prática dele. Eu, curioso, ainda perguntei para ele: você nunca teve problema com esta prática? Ele disse que sim, tive. Ele confessou um problema, né? Um caso em que ele teve muita dificuldade. Ele abriu a Bíblia num salmo, que o salmo era mais fácil fazer isso, né? O salmo, abriu lá, qualquer salmo que aparecer, ele fala. Leu o salmo, mas já desatento, não percebeu nem qual salmo tinha lido. Saiu de trás do púlpito, foi para frente do púlpito e começou a falar com a igreja, mas esqueceu qual era o texto que tinha lido, né? O problema é que atrás dele tinha um ventilador daquele de pescoço de girafa que vai para um lado e para o outro. E quando o ventilador passou na Bíblia, mudou as páginas. E ele agora ficou preocupado. Como é que ele fala para a igreja? Meus irmãos, esqueci qual é o texto que eu li. Pode me dizer qual é o texto, meu irmão? Ele ficou envergonhado, né? Ele diz assim: como é que eu vou dizer para a minha igreja agora que eu não sei nem qual texto que eu li? Então, para não dizer isso, ele saiu com a seguinte estratégia, né? Ele disse para os irmãos: meus irmãos, o Espírito Santo soprou um outro texto aqui agora. E eu vou ver qual é o texto que o Espírito soprou para nós nesta oportunidade. Aí voltou para trás do púlpito e quando olhou para o texto bíblico, na página da esquerda, Ezequiel capítulo 1. Na página da direita, Ezequiel capítulo 2. Aí ele começou a ficar desesperado, porque quanto mais lia, menos entendia. E aquela passagem esquisita, estranha, das rodas que giram, rodas que vão para um lado, rodas que vão para o outro, pé debaixo da roda, luzes que piscam nas rodas, fumaça que sai da roda, abóbora que está em cima da roda. E ele, lendo, não entendia nada. Ele passou um aperto danado, em vez de confessar para a igreja que não sabia nem qual é o texto que tinha lido. Eu contei essa história para vocês, que alguns já me ouviram narrar, para dizer que a Bíblia tem realmente diversos tipos de textos, né? Dos 1179 capítulos, alguns são mais difíceis do que os outros, né? Dos 21.000 versículos, alguns são mais fáceis. Ler um Salmo 23 é diferente de ler aí um Ezequiel, mas também é diferente de ler um 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19 é um desses textos difíceis. O 1 Pedro 3,19 é uma daquelas passagens que você lê e vai gastar a vida estudando, e no final ainda vai dizer assim: eu não entendi direito o que ele quis dizer. Mas ainda assim, nós temos que eventualmente passar por esse texto, né? Se toda a Bíblia é a palavra de Deus, em algum momento eu preciso visitá-lo. E eu faço aqui uma leitura rápida para você e trago até vocês aqui uma outra palavra a respeito dele, lembrando que durante a história ele provocou aí um fenômeno muito curioso. Ele deu origem a uma doutrina católica que apareceu já no ano 390 no Credo Apostólico. E qual é a doutrina em questão? De que Cristo teria visitado o inferno. Cristo foi ao inferno. Isso entrou no Credo Apostólico em 390. Durante a Idade Média, isso se tornou assunto quase resolvido. Cristo foi ao inferno mesmo. E a dúvida era fazer o quê? Com quem ele conversou, essas coisas todas. Quando a reforma protestante começa, os reformadores tendem a seguir a interpretação católica. E, por exemplo, Agostinho não, o Calvino. O Calvino é um deles. O Calvino seguiu a interpretação católica, entendendo que Cristo foi ao inferno. E foi ao inferno pregar a espíritos desencarnados, pessoas que já haviam morrido. Então você percebe que a interpretação provocada aí por esse texto se estende até a tempos contemporâneos, que de vez em quando você ainda ouve alguém falar em visitar inferno, lutar contra o inferno e etc, né? É uma reflexão que nós temos que fazer aqui. Esse texto é base para isso? Esse texto é suficiente para isso? Lembrando da lógica que o pastor Luiz agora mesmo falou, né? Nossas ideias parecem moldar a leitura. E a gente deveria talvez fazer o inverso, olhar para o texto e nos perguntar se realmente é isso que nós devemos pensar a partir do texto. O texto é muito simples em termos de estrutura, né? Em grego é uma quantidade pequenininha de palavras. A tradução, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, tem algumas palavras que eu quero destacar rapidamente para você aqui, para nos ajudar aí a, se não sugerir uma interpretação, pelo menos problematizar essa interpretação histórica aí do credo apostólico, de que Cristo teria pregado a espíritos desencarnados, a pessoas que já morreram. Primeiro, a expressão
foi, né? A expressão foi, que em grego é porelmai, na sua forma aurista, do auristo, né? Aparece aqui de forma neutra, então não é desceu. Se o credo apostólico diz que ele desceu aos infernos, esse negócio não veio daqui, porque aqui é foi, não está subiu nem desceu. Tanto é que alguns versículos depois, no versículo 22, a palavra que diz que ele foi para o céu é a mesma palavra. Então, se aqui é desceu, lá também seria desceu aqui e lá desceu também. Então, a gente tem que ter pelo menos uma certa harmonia na hora de traduzir. Então, não pode ser desceu. A tradução mais simples desse texto aqui, dessa expressão aqui, dessa palavra, que nesse caso é foi. E foi para onde? Foi para onde? Pois bem, a palavra seguinte que eu quero destacar para você é prisão. A palavra prisão em grego é phulake. Phulake aparece no Apocalipse. E no Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 descreve a prisão de Satanás. Então, só para você entender aqui comigo, que se lá é prisão de Satanás, aqui, phulake, parece ser prisão também paralela de seres que não são almas desencarnadas. A expressão seguinte que eu quero falar aqui, trabalhar aqui com vocês, meus irmãos, é o termo espíritos, que é pneuma, assim, na forma que aparece aqui. E a palavra espíritos, assim solta, nunca é usada no Novo Testamento, e nem mesmo na Septuaginta, para falar de pessoas. A palavra pneumatos, de forma solta, é usada para falar de seres espirituais. Seres espirituais são anjos, né? São anjos, no caso, normalmente anjos caídos. Nos evangelhos sinóticos, com muita frequência, encontramos assim, pneumatos, para falar de espíritos que Jesus expulsava. Espíritos expulsos é pneumatos nos evangelhos sinóticos. Pneumatos. Então a palavra solta desse jeito, raramente, na verdade nunca foi usada no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, na Septuaginta, para falar de pessoas, para falar de seres espirituais, né? E por fim, a última expressão que quero destacar aqui é pregou. Porque uma pergunta interessante bom, se eu estou apontando na minha reflexão com você, que não poderia ser algo como a doutrina católica expressou, ou o credo apostólico, ou o Calvino, porque esse texto não parece dar subsídio à imagem de seres humanos desencarnados, alvos da pregação de Jesus. Esse termo aqui nos ajuda também um pouquinho, porque a palavra aqui é querusso, na sua forma perfeita, e querusso é proclamar. Querusso é proclamar, né? Então, você conhece a expressão pregar, você conhece a palavra evangelizo, e aqui não é esse termo, ele não está evangelizando ninguém do outro lado, aqui ele está proclamando. Não há aqui o conteúdo da proclamação. Então, eu acho que a leitura primeira desse texto, aquela que possivelmente foi feita pelos primeiros leitores do texto, é que Jesus, em espírito, durante o período da sua morte, enquanto ele foi enterrado ali, e antes da sua ressurreição, ele proclamou a seres espirituais. O texto não respondeu à pergunta, proclamou o quê? Mas é possível apontar à luz de Colossenses ou à luz de Efésios que ele proclamou a sua vitória. Em linhas gerais, fechando a minha fala, eu poderia dizer o seguinte para os queridos irmãos: a perspectiva de que Cristo, durante esse período, ele pregou para almas desencarnadas, espíritos encarnados, pessoas como o credo apostólico ou o Calvino proclamaram, ela cria para nós um problema muito grande, de que há a possibilidade de algum tipo de salvação após a morte. Porque se o próprio Cristo foi após a morte pregar para alguém, né, é que há a chance de alguma coisa acontecer após a morte. E esta porta nós não abrimos. Então, eu acho que a leitura que nos cria menos problema, apesar de ser uma leitura muito estranha, é de que Cristo, naquele período, naquele curto período de tempo, mesmo morto, proclamou a sua vitória a seres espirituais. Expressão essa que poderia também ser amparada por Colossenses e Efésios, onde Paulo trabalha a obra que Cristo fez diante dos principados e potestades.
Esta é a minha palavra para vocês aqui agora, rapidamente, apenas para dizer que alguns textos são mais difíceis e outros são mais fáceis, e este aqui é muito difícil. O meu... mas eu já os conheço de longa data. Eu não esperava uma coisa muito melhor, não, viu? O meu medo aqui é a volta daquele espírito seminarístico, sabe? Quando o pastor Fausto veio, eu disse: ah, meu Deus, o velho homem voltou em cada um aqui, né? Eu falei com a minha esposa: não tem problema não, são os pastores que estão lá. O problema é se voltar aquele espírito de seminarista, porque seminarista realmente tem um espírito assim afetado demais, né? Nós estávamos na capela um dia e foi proferir uma aula magna uma pessoa muito considerada. E ele fez uma leitura muito extensa. Mas estava bem extensa mesmo. Quando chegou no final, ele disse amém. A capela estava muito cheia e a capela de uma vez só respondeu amém. Aquele amém de graças a Deus. Parecia o meu menino ontem, quando o culto aqui terminou, ele disse: ai, graças a Deus, porque muito coro e tal, nada estava chamando a atenção dele. Então a capela realmente foi um lugar maravilhoso. Agora eu estou aqui com uma colega que estudou na minha turma, e eu estou citando isso porque ela é testemunha da minha vida correta, do meu procedimento exemplar, bem como o meu amado mestre que aqui se encontra, que foi professor meu de todas as matérias ligadas ao Novo Testamento. De maneira que tudo que eu tenho feito, amado mestre, é tentado honrar o Senhor. Irmãos, vamos lá aqui. Eu pedi para falar com esse mini púlpito aqui, por causa do meu PowerPoint aqui. Primeira coisa é o seguinte: com relação a 1 Pedro e aos livros da Bíblia, é muito bom para nós pregarmos em séries. Você pegar um livro da Bíblia e expor aquele livro. Quando nós usamos a palavra expor, para nós os pastores comuns, causa-nos um certo susto e bloqueio. Porque para nós, às vezes, a palavra expor, e quando nós ouvimos falar sobre pregação expositiva, dá-nos um sentimento que não é bom. O sentimento de que nenhum de nós, os pastores comuns, e você está entendendo o que eu estou querendo dizer como pastor comum. Pastor comum, eu e você. Nós não temos condições de pregarmos de modo expositivo. Por uma série de coisas. E isso não é verdade. Para pregar a Bíblia de modo verdadeiro, e aqui vamos deixar, antes de eu fazer esse comentário, deixar bem claro: quanto maior o nosso conhecimento de hermenêutica, de exegética e das línguas bíblicas, isso só colabora. Uma pessoa humilde, quanto mais sabe, melhor ela fica. Saber as línguas originais e a respeito de exegese, de hermenêutica e de qualquer outra disciplina, das teologias, etc., saber só prejudica para quem é orgulhoso, para quem é bobo. A pessoa sensata, quanto mais sabe, mais humilde se torna. Então, é muito importante ter conhecimento. Entretanto, nós precisamos compreender que a pregação não está reservada aos eruditos. Porque se para abrir a Bíblia e pregar,
você necessitasse ser erudito, nós praticamente não teríamos pregadores. Então, é muito bom nós compreendermos isso. Você tem que quebrar dentro de você mesmo um bloqueio e entender que nós podemos pregar de modo positivo, na nossa força, com os recursos que você tem. E nós temos um monte de recursos que nos auxiliam a ter uma pregação razoável. Um exemplo, e eu escutei isso de um diretor de seminário e passei a observar que às vezes nós não damos valor. Quando você pega uma Bíblia de estudo e você já lê a respeito de autoria, de contexto e de época, você já clareia sua mente com relação àquele livro. Quando você pega o livro e lê de uma pancada só, se der, você lê de uma pancada só, depois, imediatamente depois, é que seria bom, mas às vezes não dá para fazer. Lê de uma pancada só. Num outro momento você lê outra vez de uma pancada só. E nessas leituras você faz marcações suas na Bíblia. Você já está com um caminho aberto para pregar para pregar aquela carta ou epístola, seja o que for. Porque a sua cabeça vai retendo a lógica. A sua cabeça vai retendo a lógica. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios, e aqui se aplica a qualquer livro. Nós estamos falando aqui de 1 Pedro, mas você pega 1 Coríntios, você fecha os olhos e você vai lembrando, ainda que não assim detalhadamente, mas você vai lembrando o que trata o capítulo 1, o que trata o capítulo 2, o que trata o capítulo 3. Quem é pastor há muito tempo aqui, à medida que eu falo, sabe mais ou menos o que está em cada capítulo. O que está no 4, o que está no 5, o que está no 6. E se você não consegue, aí tem um problema. Não é falta, é preguiça durante a vida. Porque qualquer um de nós que é pastor há muito tempo, lê a Bíblia há muito tempo. Então aquela estrutura dos livros está mais ou menos na nossa cabeça, sem fazer muita força. Então leu, aí vamos lá, pregar em um livro ou epístola. É muito importante e nos facilita. Primeiro, nos possibilita pregar sobre assuntos que a igreja necessita, e que quando você está pregando em sequência e toca neles, eles não parecem estarem sendo usados de modo maldoso por parte do pastor. Que você escolheu um texto justamente para responder um irmão que está fazendo uma fofoca, ou por um problema imediato na igreja. Então você está já pregando ali e chegou a hora daquele texto. Se ele fala sobre problema de confusão, e está tendo muita confusão na igreja, você chegou naquele texto. Não parece que você está simplesmente respondendo de púlpito probleminhas daqui e dali, que é um erro desgraçado que nós caímos às vezes. É usar o púlpito para ficar respondendo pessoas. Nós não respondemos em pregação, mensagem de Facebook, mensagem de não sei o que, ou de não sei o que. Isso reduziria a nossa relevância. Então vamos lá, é importante por isso. Outra coisa, nós sabemos que isso nos dá mais consistência, mostra para a igreja também que o pastor leva a sério a pregação, ele preparou a pregação e etc. Agora duas coisas importantes que eu queria destacar. A gente tem que ser perseverante para pregar uma série. Quando ela está debaixo ali de uma força de Deus, uma clareza, você tem que ser perseverante para ir, para continuar, porque tem horas que você fica com vontade de parar, dependendo. Agora uma outra coisa, você tem que ter coragem também de parar o que tem que parar. Eu comecei uma série em Gálatas. Gálatas é um livro maravilhoso, só, meus irmãos, que não estava dando liga. Não estava dando liga,
Eu peguei, voltei no culto seguinte e disse: vou dar botar sobre a mesa. Botei sobre a mesa e preguei no outro texto. O que aconteceu? Ninguém falou nada. No outro culto eu fui e continuei com o Gálatas sobre a mesa. Por fim, irmãos, eu não voltei a Gálatas e ninguém deu falta. Ninguém deu falta. Isso acontece com qualquer um de nós. Você cisma de pregar uma coisa que para você está fazendo todo sentido, para a igreja não está fazendo sentido nenhum. Não é que Gálatas não faça sentido. Não é isso. É uma coisa que eu não sei explicar por que é. Mas não estava funcionando. Agora, qualquer pastor normal passa isso. Então, saber começar e ir, e saber também abandonar aquele negócio se não estiver funcionando. Um colega nosso resolveu pregar Apocalipse todo, e foi o seguinte: ele resolveu a seguinte metodologia. Porque a questão de metodologia, de como você vai pregar, tem igreja que tem 3 cultos, tem igreja que tem 1 culto, tem igreja que tem 2, tem igreja que tem 4, aí o colega resolve, é para encerrar já? Então qualquer coisa, irmão, puxa o paletó aqui. Então tem igrejas que o camarada resolve pregar só na quarta-feira. O que esse colega fez? Ele disse: todos os cultos, vou começar em Apocalipse 1 e vou até o último versículo. Aí foi quarta-feira, domingo, pá. Quando estava lá pelo capítulo 10, irmãos, ele se enrolou com o Apocalipse do mesmo jeito que eu me enrolei com Gálatas, só que ele era genioso. Aí foi até o final, e até o final pagou um preço caro, porque não deu liga. Agora vamos lá. Sabe as questões ligadas ao contexto. O contexto de 1 Pedro, por exemplo, os crentes estavam sendo ridicularizados e tem uma força sobre o tema do sofrimento. Você sabe que lá tem o tema da santidade como um tema importante, sofrimento. A singularidade de Cristo. Tem no capítulo 3, de 1 a 7, uma questão ligada aos casais. Esses temas, o sofrimento, forasteiro, peregrino. Aí, quando você identifica os temas centrais, faça o seguinte raciocínio para não ficar, porque a gente tem que tentar ir com leveza. Você vai pregar num livro todo, você tem que colocar uma força de leveza ali e de relevância. Faz parte da leveza e da relevância você entender o tema que está ali, você mesmo valorizar, forasteiros e peregrinos. Estamos pegando aqui de memória. Forasteiros e peregrinos. Sofrimento, santidade, singularidade de Cristo. Se nós nos atemos tem aquela questão dos servos servirem aos seus senhores com boa vontade, com amor. Você pega esses temas e diz: o que isso tem a ver com o ano de 2020? Aí, irmãos, aí clareia tudo, porque tem tudo a ver. Forasteiros e peregrinos. Nós temos hoje uma tendência de pregação que não enfoca, que não dá foco ao fato de que nossa riqueza maior não está aqui nessa terra. A pregação, o volume de pregação ligado a conquistar a riqueza aqui é muito grande. O nosso povo está cheio dessa ideia, mas nós somos forasteiros. A nossa herança, a nossa riqueza está para frente. O tema da santidade é poder instantâneo. A nossa época é uma época do instantâneo. A nossa cabeça é a cabeça do rápido, e santificação é um processo. Olha como é que vai fazendo sentido. Assim, você percebe que está com um texto ali que vai abençoar a sua igreja.
A questão do casamento, o marido deve tratar a mulher com honra. Por outro lado, a mulher, aí diz o texto, olha que parangolé bacana, a mulher deve chamar o marido de Senhor. Quer dizer, aí você percebe que você está num terreno que na atualidade ele é um terreno complicado, porque tem também um outro complicado lá, mas muito importante, a nossa postura, a postura do cristão com relação às autoridades. Está lá em 1 Pedro. Você pega isso e faz uma leitura, o que isso aqui se aplica de bem, de bom para a igreja? E quando a gente pensa a igreja, a gente tem que lembrar que a gente não consegue fazer isso, mas tem que tentar o máximo, pregar para todo mundo. Se nós estamos falando, por exemplo, de santidade, aí falar a respeito desse tema, não só para os idosos, ou não só com uma linguagem dos idosos, ou não só com ilustrações para os idosos, mas também para os jovens. Vai se tornando relevante a pregação, porque tem aplicação. Pegou esses temas ali, você, o que eles têm a ver com hoje? Procura falar com leveza. Esse negócio da leveza aqui, a gente tem às vezes um conceito na cabeça e não consegue externar bem. Irmãos, o tema da santidade é um exemplo. Se você for pregar sobre santidade, diz que tem muita gente por aí que fica pensando que é num cultinho. Irmãos, essa pregação ela vai ficando enjoada. Você está falando a verdade, mas não é melhor você explicar o que é santidade do que ficar pensando na igreja vizinha que está tomando seus membros, que tem uma pregação ruim? Porque se a sua cabeça vai para lá, abre uma igreja do lado da gente, e ela começa com unção, não sei o que, a noite da unção e tal, venha receber, aí você vai pregar sobre santidade, você fica querendo pegar ali para responder que lá é ruim. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Esses temas estão aqui em 1 Pedro, eles são relevantes. Santidade, valor da palavra. Olha só, nós vivemos numa época em que nada não é líquida, sociedade, os conceitos são líquidos. Lá diz sobre a palavra de Deus que ela permanece para sempre. Esses assuntos são necessários para hoje, são importantes, e nós precisamos pregar sobre eles de modo claro. Eu queria melhorar aqui a minha clareza sobre o que é falar de modo claro. Eu preciso melhorar aqui. Irmãos, esses temas, por exemplo, como da mulher chamar o marido de senhor, o homem tratar a mulher no cotidiano, com discernimento e com honra, senão a oração é impedida. Irmãos, o nosso povo está precisando saber sobre esses assuntos, mas saber de um modo bonito. Existem alguns temas que nós estamos com uma dificuldade tremenda de falar sobre eles. Um deles é esse. Na carta, aqui tem um outro tema que é muito difícil para nós falarmos, que fala a respeito da nossa relação com as autoridades. No ambiente político brasileiro hoje, qualquer coisa que você fala é muito. Se eu disser assim, tivemos uma presidenta, pronto, eu usei presidenta, aquilo já fere alguns ali, e ele já diz, esse é vermelho, esse daí é petista, falou presidenta. Se você fala o outro diz, opa, se citar João 8,32, se citar João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Opa, esse é do Bolsonaro. Primeira coisa, a gente tem que limpar a nossa própria cabeça e parar nós temos que falar daquilo de modo, a mulher chamar o marido até de senhor. O mais importante não é chamar de senhor, o mais importante é olhar para o marido, é ver o marido com admiração, com respeito. Esse tipo de ensino conquista os jovens.
Em contrapartida, o homem tratar a mulher com honra. Porque senão a gente acaba pregando de uma maneira que a mulher fica com raiva dos homens e os homens com raiva das mulheres. Por isso que igreja não é ONG. E todo mundo com raiva do pastor. Por isso que igreja não é ONG. Igreja é igreja. Igreja não é ONG. Aqui tem a situação dos escravos. Por que o Novo Testamento não mandou, não defendeu a abolição? É porque ele fez uma coisa maior. Quando ele vai falar sobre os escravos, ele diz para o dono do escravo, para o Filemon, tratar o Onésimo como irmão, porque simplesmente alforriá-lo não adiantava, porque alforria é o seguinte: você está livre, eu te ponho do lado de fora, você não tem o que comer, não tem nada, deita na calçada, junto com os outros, vai formar favela. Agora, tratar como irmão é outra coisa. Quando a gente prega mostrando a beleza do que está ali, essas questões ligadas à sexualidade é uma coisa terrível. No livro melhor para pregar sobre isso é em Levíticos. Porque em Levíticos vem lá no capítulo 19, não pode deitar com animal, não pode deitar com a tia, não pode deitar com filha. Aí nos dá uma boa base para mostrar a beleza do texto bíblico. Por que a tia não pode se relacionar com o sobrinho? Já é uma prevenção à pedofilia. As tias cuidando dos menores, num contato familiar, já é uma prevenção. A mulher do seu tio, você racha a família. A sua irmã, você racha a família. Tem uma razão de ser ali. Então agora vamos lá aqui, para ver se eu acabo aqui. Pregando com relevância, olha só, os textos difíceis, os textos complicados teologicamente. Tem esse do pregar em espíritos em prisão. O Milagre de Erickson, uma vez, palestrando na capela do Seminário do Sul, disse que encontrou mais de 80 interpretações diferentes. No meu concílio, o abençoado do examinador perguntou justamente isso. Tem a questão também lá de que até para nós é difícil ser salvo, e quanto mais para o outro ímpio. São questões complicadas. Agora note bem, aplique com propriedade, não fuja do tema, mas seriedade e leveza. Textos difíceis, cuidado com as revelações repentinas. Aí a gente pensa assim, não, mas nós estamos aqui entre os batistas, nós não temos isso. Não, nós temos isso, mas de outro jeito. A gente tem isso de outro jeito. Às vezes a gente até cita um autor que nem existe. Segundo Scaranzi, quem é o tal de Scaranzi? Ninguém nunca viu. Se vocês mandar um Bernard Shaw, dá a impressão que o Bernard Shaw é um teólogo. E a gente vai nos Schultz, e segundo Schultz, tem muitos Schultz, aí pode ser qualquer Schultz. Então cuidado com as revelações. Outra coisa, cuidado também para não inovar. Inovou. Eu estava num culto, o sujeito estava pregando justamente sobre esse texto aí dos espíritos em prisão, e ele disse, eu vou falar uma coisa aqui, era um leigo, que pastor nenhum fala. Eu falei, Ele disse, você não ouve, não escuta seu pastor pregando sobre... Eu pensei, então, aí ele foi e falou uma coisa lá que eu não me lembro o quê. O modo melhor para lidar com os textos difíceis, na minha opinião, mostre as possibilidades. Eu não sei explicar como o pastor Valtair explicou. Meu irmão, você não precisa saber explicar como o pastor Valtair explicou. Você vai, porque não é o pastor Valtair que está pregando, é você. Então você tem que fazer o melhor seu. E o melhor seu às vezes é dizer assim, irmãos, alguns acham isso, outros acham aquilo. Até o pastor Sorém saiu com
com uma bacana sobre pós-milenismo, amilenismo e etc. O pastor Sorém disse: irmãos, eu não sou amilenista, nem pós-milenista, nem pré-milenista, eu sou pró-milenista. Se ele saiu com uma dessa, nós também podemos. Nós podemos. Então, explique, não complique o que é fácil. Tem isso. Às vezes tem um texto difícil, o camarada entra, mas tem um texto fácil, aí o camarada complica. Autoria: Pedro. Autoria: Pedro. Já deu para puxar aqui, né? Autoria: Pedro. Autoria: Pedro. Aí vai o artista pregar na nossa igreja e começa a discutir a autoria de um livro. Irmãos, a gente não acende um fogo que a gente não consegue apagar. No final das contas, ele não sabia explicar quem escreveu, e ele só disse que quem escreveu não era Paulo. Aí um irmão simples da igreja falou comigo: pastor, mas o meu problema é que na minha Bíblia está Paulo. Então, o que é fácil, não complicar, né? Que Deus te abençoe, desculpem qualquer coisa, e vamos continuar pregando. Irmãos amados, temos milhares de perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas infelizmente o tempo não permitirá. A gente vai projetar ali, Fabi, rapidinho, porque essas pregações todas serão colocadas na nossa capela. Você pode acompanhar, a capela é transmitida. Ali são a sugestão daquilo que foi preparada, a série de 13 sermões nessa carta, tá? E vocês poderão acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Facebook, e aí com certeza as perguntas serão respondidas. Quero agradecer mais uma vez aos nossos participantes, e pastor Luiz deseja também dar uma palavrinha rápida de gratidão, não é? Nessa oração final eu quero externar toda a minha gratidão pelas orações, embora eu já agora faço parte do grupo dos safenados, não é? Mas foi uma cirurgia delicada. Eu estava com as duas artérias principais 100% obstruídas, com possibilidade de nem fazer a cirurgia. O calibre delas já estavam se perdendo. E havia 30% do coração já infartado, infartos silenciosos. Mas na hora da cirurgia, quando aconteceram a colocação das pontes, aquelas artérias que estavam inutilizadas, elas começaram a fluir o sangue, e a parte do coração não era infartada, era uma parte isquêmica. Então o sangue correu, limpou. Eu louvo ao Senhor as orações, os milagres que Deus fez na minha cirurgia. Obrigado. Vem, Fabi, fala rapidinho. Irmãos, rapidinho, falar novamente com vocês sobre o nosso Festival da Colina. Uma maneira de você abençoar o Seminário do Sul e participar do que Deus tem feito ali na colina, que vocês já estudaram, que vocês já conhecem, é adquirindo antecipadamente o nosso ticket de consumação no valor de R$10. Então você pode me procurar, eu vou estar aqui, e você vai abençoar o Seminário do Sul nesse novo tempo com apenas R$10, um valor simbólico para você ser privilegiado no que Deus tem feito ali na colina. Se não for do Rio, pode presentear. Tá? Pode presentear, que ele usa bem. Queridos, o que vocês acham desse encontro durante as assembleias da convenção? Positivo? Já foram agradecidos, os palestrantes agradecemos. Pois é que o nosso tempo ele fica espremido, a gente não tem um tempo definido, então a gente fica esperando terminar a ordem e encaixa. Já vai começar agora um culto aqui 7h30, eu preciso estar lá na União Feminina. Infelizmente a gente fica espremido, paciência. Agora a gente pode de repente fazer um encontro desse lá no Rio de Janeiro. Vocês quiserem ir lá no Rio, a gente faz um grande encontro de ex-alunos. Já acha isso positivo? Pronto, agora nós vamos orar antes de sair, e eu quero convidar o pastor Silvado. Irmãos, o pastor Silvado era o presidente da Convenção Batista Brasileira. Quando
o seminário começou um novo tempo. O pastor Silvato tem uma responsabilidade muito grande com relação a esse novo tempo que o seminário vive, viu, pastor Silvato? O seu posicionamento, aquela oração na capela, as suas decisões. O irmão tem grande responsabilidade sobre esse novo momento que o seminário vive. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua presença. O pastor Silvado, ora, se o senhor quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E agradecemos a todos os ex-alunos, você que está aqui. E não esqueçam, olha só, pós-graduação, você pode continuar estudando no Seminário do Sul. Entre em contato conosco, passa lá no estande. Ele tem jeito, ele vai propagando o tempo todo, né? Agradecer ao pastor Fernando, eu acho que é consenso da nossa parte, a influência da liderança dele, todo o pessoal da junta que tem dado apoio ali. Por favor, passe a nossa palavra de gratidão àquela equipe pelo trabalho que vocês têm realizado ali. Por favor, faça isso. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Bendito Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo em que podemos nos reunir aqui. Eu te agradecemos pela palavra que ouvimos desses 3 abençoados que têm sido separados pelo Senhor para ministrar naquela casa. Te louvamos pela influência que eles têm sobre essa nova geração de líderes que estão sendo preparados para liderar o teu povo, as tuas igrejas, Senhor. Pedimos que o Senhor continue renovando a visão daqueles que ministram naquela casa, renovando a visão, o ânimo de todos que trabalham ali, cumprindo tarefas diferentes. Abençoa, Senhor, pastor Fernando, toda a equipe da liderança. Ó Deus, que nós possamos ver servos e servas do Senhor saindo daquela escola com a visão do teu reino, preparados para compartilhar o teu evangelho da forma mais pura, linda possível, para que nós possamos ver o nosso país, o nosso mundo sendo impactado com o poder do teu evangelho, Senhor. E a nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor estenda a tua boa mão sobre cada um de nós, nas nossas necessidades, no lugar onde estamos servindo ao Senhor, nas oportunidades que o Senhor tem nos dado, que como bons mordomos nós possamos trazer honra e glória para o nome do Senhor. É o desejo do nosso coração. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.